Vamos começar a costura pelo decote, o coraçãozinho. Pegamos o tecido, a parte da blusa da frente, né? O direito. E sobre o direito do forro. Direito, direito. Encontre aqui. Coloque um alfinete. Aqui também. Eu vou começar pela esse biquinho aqui do coração, porque ficou mais fácil pra mim. A forma que eu achei mais fácil. Com a sapatilha levantada, coloca o tecido aí embaixo e lá vamos. Com as duas mãos no tecido, só pra firmar o tecido, não pra ficar apertando o tecido não, só pra firmar ele. E vá costurando devagarzinho. Nas curvas você pode deixar a agulha abaixada e mexer no tecido delicadamente e vai fazendo, ó. E com a mão vai conduzindo o tecido para que fique, né, fazendo o formato do coração certinho. Pode tirar esse alfinete, segura o tecido, vai devagar. Se tiver dificuldade aqui, você pode pegar no volante e descendo a agulha devagarzinho. Ver se tá na direção certinha. Levante a sapatilha, rode ele novamente. Quer dizer, desloca o tecido pra cá, né, pra continuar a costura. Esse alfinete tá atrapalhando. Se eu levantar a sapatilha, a agulha tem que estar enfiada no tecido. Aqui novamente. Eu abaixei a agulha agora, rodando o volante. Tira esse alfinete. E aqui finalizamos e cortamos a linha. Aqui damos um pique até próxima costura, com cuidado. Pode pegar uma tesoura com ponta ou aquela pecinha própria para poder fazer pique. Aqui. Faça isso ao redor da peça toda. Porque se não fizer isso, na hora que for desvirar, vai ficar repuxando.
Ó. E o lado que eu fiz. Não fica. Coloca seu ferro na temperatura bem baixa, para não correr o risco de queimar. Aqui é o fogo, aqui é o de fora. Vamos virar. Ajeita o coração. E vá passando. Agora pegamos a parte das costas. Vamos costurar de bolinha primeiro. Aqui é o avesso e aqui é o direito. O ombro, vamos pegar, juntar o ombro agora. Avesso, avesso, direito, direito. Então, a costura vai ser pelo avesso. Você pode colocar um alfinete ou vários alfinetes. Ou nem. Olha, deixa essa linhazinha aqui, a primeira, vai ser o limite da margem da costura. Ligamos a máquina. Começamos a fazer a costura. Agora, vamos retroceder, fazer o retrocesso. Essa aqui é a máquina industrial, nós vamos apertar aqui para baixo e dar uns pontinhos. Na doméstica tem um botãozinho. Vamos lá, retrocedendo. Continuamos. Aqui ajuda com a mão. Vamos fazer o retrocesso novamente. Se a linha estiver prendendo, pode movimentar a agulha lá, a agulha rodando a alavanca. O volante. O outro ombro, a mesma coisa. Agora, o ombro do forro, juntando frente, costa. Vamos fazer como fizemos na frente. Como a peça é forrada, não é necessário fazer chulear aqui. Pode deixar assim, mas se preferir. Aqui também, nessa parte também do coração do decote, não chuleamos. Nem o decote da cava e nem
nem o decote e nem a cava. Aí vai ficar assim. Pegamos aqui, na parte dos ombros, dobramos assim, pra dentro, como se tivesse feito uma costura, assim. Seguramos aqui, pegamos ele aqui, assim. E faremos a costura. Tem que fazer com que as costuras do ombro, forro e a parte de fora se encontrem, assim. Aí, pode colocar o alfinete, assim, para que não saia do lugar. E, antes de começar a costurar, pode fazer isso também no outro ombro. Pode estar fazendo isso, tô alfinetando todinho ali na mesa, mas eu prefiro na máquina. Ajeita aqui, ó, distribui por igual, segura, ajeita o tecido para que um não fica mais para lá do que o outro. E vai deixando isso de tecido de margem de costura. Fui até o final. Aqui no final, você sempre, se começou a costura aqui, termine um pouquinho depois, para não correr risco de desmanchar. Então, você começando aqui e terminando um pouquinho na frente, você não vai precisar fazer arremate. É só você terminar mais ou menos assim na frente, com que mais fácil com que a costura passe praticamente em cima da outra. Ó. Decote. Se eu não fizer os piques, ele vai ficar todo repuxando e não vai assentar. Então, vemos pelo lado avesso e fazemos o pique ao redor dele todo. Assim. A tesoura de ponta fica bom. Para costurarmos, fecharmos a cava aqui, para ficar assim, para ficar assim. E fazemos aqui está o ombro, dobramos um pouquinho aqui e aqui, simulando tipo, como tivesse uma costura. Você vira pro avesso assim, ó.
pega as duas partes juntas. Ajeita. Faça com que as costuras de união aqui da parte da frente e das costas, tanto do forro quanto da parte, pode colocar um alfinete. Vem cá na máquina e costura. Ajeite o tecido. Faça os piques necessários. Desvire. Ela vai ficar assim. Se a outra parte ainda tá aberta, a gente vai virar ela pro avesso. Aqui. Vamos pegar aqui. Vamos iniciar a costura um pouquinho depois. Ao nós eu comecei aqui. Então, vou começar mais ou menos aqui. Ajeita. Unindo as duas partes. Aqui. Dê os piques, vire pro lado direito, aí as duas estão costuradas. Agora vamos fazer o arremate aqui. O excesso de tecido você joga pro lado que tá o forro, assim, e vamos passar uma costura em cima dele. Próximo, aqui. Até aonde conseguir. Nesse caso eu consegui chegar até a costura da união do ombro e vou para o outro lado e faço a mesma coisa. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Se falhar, desmancha a costura e começa de novo. Com a mão, vai abrindo ele. Pronto. Aí ela vai ficar assim, ó. Coraçãozinho feito, decote aqui, as cavas todas prontas. Não precisa overlocar cava, essas partes aqui que estão todas feitas aqui. Já fizemos, não precisa de overlocar, né? Nem chulear nada, nem no zigue-zague, nem no overlock. Agora, a lateral, vocês precisam. Se você não tem um overlock, você vai passar primeiro uma costura zigue-zague aqui, contornando todinho, tá? Pra não desfiar. Já tá desfiando. Se você tem overlock, você vai fazer como eu vou mostrar pra vocês que eu vou costurar na interlock, porque essa blusa é de cliente, tá? Se você não tem overlock, passa de zigue-zague aqui todinho, com as peças separadas, assim, ó.
Aí passa geminado. Depois vem e passa a costura reta. Aqui as duas laterais. Aqui a cava. Encontra aqui certinho. Essa forma aqui é para quem tem interlock ou tem overlock. Se você tiver só overlock, você vai passar a costura aqui. Como a interlock já passa na costura reta, então não precisa ir na máquina de costura reta. Se você tem um overlock, você vai passar depois na máquina reta a costura próxima. Assim, ó. Tá? Você vai passar o overlock. Depois você vem com a costura reta assim. Essa aqui já é interlock, ela já faz as duas costuras. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Aí. Ela vai ficar assim. Agora fazemos a mesma coisa do outro lado.